Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já chegamos aqui na 12ª lição, penúltimo tema, pois esse trimestre só temos 12 lições, onde nós vamos estudar sobre o tema administrando em tempos difíceis. É muito fácil quando há fartura, pessoal? Mas quando há escassez, realmente nós vamos precisar de muita sabedoria, assim como José no Egito precisou, pessoal? Então fiquem ligados, teremos a participação aqui do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, e fica sempre aquele apelo. Se você gostar do conteúdo, gostar de estudar a Palavra de Deus e acompanha as lições da Escola Sabatina, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e também acionar o sininho para que você receba sempre os alertas quando os novos vídeos saírem aqui no canal. Beleza, pessoal? Já aproveita aqui, deixa um abraço para todos que deixam aquele comentário, aquele like, e logo mais depois da vinheta teremos aqui então a sessão de comentários. Se você não gostar dela, você já pode pular, porque todos os nossos vídeos são capitulados, então você já pode ir lá para a oração inicial, beleza? Mas por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, vamos conferir agora então os comentários das entrelinhas, pessoal? Nós estamos aqui no cenário, nem falei isso na introdução, Nós estamos no cenário aqui na sede mundial da Entrelinhas, nos estúdios mundiais da Entrelinha, mas na última lição está reservado num lugar bem bonito, E bem conhecido para nós aqui, mas vocês vão saber logo no 12º vídeo. Vamos lá então agradecer a Nilza Amaral, que deixa sempre um olá, que alegria, amo a lição passada por vocês. Obrigado, Nilza Amaral, por ter deixado aqui o seu alô. A Vilma Chico Mendes, gratidão a Deus pela vida de vocês, Deus abençoe a todos nós, amém. A Nilza também deixa assim, que lição maravilhosa, muito abençoada, cada dia aprendo mais com vocês, meninos pastores do canal Entre Linhas. Que bom, Nilza, é um prazer, produzir esse canal, produzir esse material, produzir aqui nesse canal, e é um prazer receber, essa sua mensagem dizendo que o nosso material tem ajudado aí a você estudar a Palavra de Deus. Oberdan Souza, ele diz assim, sou Oberdan, o irmão Carlos me informou, vamos aprender aqui na Bahia. É isso, na área. Então, Bahia na área, um baiano na área aí. Oberdan Souza. Um abraço, Oberdan. Seja bem-vindo. Agradecemos também ao irmão Carlos, que através dele indicou aí o canal. E o Oberdan está agora fazendo parte, não só assistiu, viu, irmão Carlos? Comentou aqui, deixou um alô. Muito obrigado a vocês todos. O Elton Brown, bom dia! No minuto 36 e 50 até o 38, quando se diz que se quebra o casamento com o primeiro esposo e a lei, posso inferir que a lei foi eliminada e abolida? Acho que a resposta, se você prestar bem atenção lá um pouquinho, você vai ver, e todo o contexto da lição, vê que a lei, qual lei, foi abolida? Se Jesus amplia e piora a exigência da lei, mostrando a impossibilidade de cumpri-la, então Deus deu uma lei impossível de cumprir ao homem, então por que o puniu? Umas perguntas filosóficas aqui do Elton Brown. E temos, claro, sempre os amigos aqui, o Ricardo já respondeu, falou que não, Ele falou que já gravou a lição 12, e aí na lição 12 nós vamos ter então a resposta sobre isso, Fica aí, ele colocou no vídeo da lição 1 também, do próximo trimestre teremos respostas, e você pode também procurar a nossa playlist sobre o livro de Romanos, onde nós trabalhamos sobre a questão da lei, Elton. Então procure lá, mas uma coisa que eu tenho aprendido, Elton, eu aproveito aqui para compartilhar na sua pergunta, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você vê isso desde Gênesis 1. Inclusive, no Decálogo você vê isso, a Deus amando ao homem com muito amor e muito carinho. Então, Amadeu Oliveira, boa noite. Acabei de assistir o vídeo agora, terça-feira, dia 28 de fevereiro. Amém. Aqui de Sericita, Minas Gerais. Isso aí, Sericita, Minas Gerais. Um abraço pessoal aí da cidade de Sericita. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Opa, aí voltou. Juan Heydrich, se é assim que pronuncia, ou Juan Heydrich. Por que vocês continuam com um grupo assim? Já entrei neste grupo, não consegui ficar um dia pelo total falta de respeito que há entre os membros. Ele está comentando aqui, que o Ricardo falou, e o Ricardo também tem um comentário, sobre o grupo aí do Política e Religião. Realmente, Juan, é complicado, mas faz parte, Eu acho assim, vou pôr só um exemplo, Eu acho que a gente tem que ter um espaço, você tem que ver a calamidade e trabalhar com as pessoas. Simplesmente fechar espaços
é como calar as pessoas. E quando você cala as pessoas ou gera um ambiente de medo, não que as coisas más não serão pensadas, né, não são realizadas, elas só não serão ditas muitas vezes, né, não ditas às claras, mas serão ditas e feitas às escuras. Né? Na questão de liberdade, que eu prezo muito por essa questão da liberdade, aqui na Igreja Central mesmo, nós temos uma rede Wi-Fi, e essa rede Wi-Fi não tem senha. Né? Ela é ligada, né, durante os cultos e não tem senha. E foi questionado, né, sobre a questão, como que pode, tem que pôr senha, tem que restringir, tem que pôr grades, tem que pôr algemas, tem que pôr coleira nos irmãos, sabe? Claro, né, eu estou ampliando um pouco o discurso, mas é assim que eu ouço, né, quando fala assim, não, tem que restringir as coisas, né? Eu acho que não, a gente tem que criar espaços, e quanto mais espaço, e quanto mais as pessoas se expressarem, e talvez a gente consiga entendê-las mais e quem sabe a gente possa mudá-la, não mudá-la, porque não é interesse de ninguém mudar ninguém, mas quem possa, assim, quem sabe a gente possa entender, né, os lados e conviver, né, com as opiniões divergentes, tá? Então realmente é difícil manter, né, o grupo lá, realmente precisa ter muito estômago, tá? Mas eu creio que fechar o espaço não é a resposta, né? Eu acho que nunca, né, restringir, fechar, calar, isso nunca vai ser a solução. Por isso que Deus nos dá a liberdade, pois é na liberdade que a gente aprende a valorizar o que é bom, né, pessoal? Então fica um abraço aí, temos só esses comentários aqui por enquanto na lição. Muito obrigado aí pela sua participação e nos vemos então, pessoal. Deixe seu comentário aqui já nessa lição. Estamos aqui já indo para o caminho, caminhando para a última lição aí. Não se esqueça, né, de, pelo menos no trimestre, pessoal que assiste, deixa um comentáriozinho aí para nós, beleza? Bom, vamos iniciar agora a doxologia, a parte mais importante, onde nós vamos trazer aqui a palavra com o Ricardo, com o Alexandre, com o Marcos André, e eu espero que vocês também, né, aprendam muito com eles. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado o teu povo e nós temos gozado, Pai, de muitas bênçãos suas. Nós lhe agradecemos a cada um que neste momento assiste esse vídeo, pois já é uma bênção, tem acesso à internet, tem um dispositivo e isso é uma bênção que vem de tuas mãos, ó Pai. Mas nos ajude, Senhor, a administrar agora em tempos difíceis, ó Pai. Sabemos o que está diante de nós, a tua palavra é clara, a profecia é clara. Nos prepare, Senhor, para o que vier pela frente e que estejamos sempre ao teu lado. Em nome de Jesus, agora pedimos que use o Alexandre, use o Ricardo, use o Marcos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, pessoal, lição número 11. Administrando em tempos difíceis. É fácil da gente deduzir aonde que a lição dessa semana ela quer nos levar, e uma jornada do passado com um paralelo com presente e futuro, ela se faz muito necessária. Então, para isso, nós teremos, principalmente na minha parte, uma análise de uma história que nós encontramos no Velho Testamento. Esta passagem do Velho Testamento, ela acaba, para muitos, ela acaba servindo de código para o livro do Apocalipse, um código profético e uma profecia escatológica, caso relacionado ao tempo do fim. E o tempo do fim, tempo que vocês sabem que é o tempo com o qual nós estamos vivendo, desde 1798 em diante. Escatologicamente, profeticamente, nós já estamos no tempo do fim. Começo da nossa abordagem da lição dessa semana, como de costume, trouxe para vocês algumas expressões hebraicas para a gente entender esta questão de tempo dentro da visão que ela é encontrada pelos escritores originais do texto bíblico. A primeira expressão é administrar, que eu trouxe para vocês aqui. Nihel.
Essa expressão significa dirigir, significa guiar, significa conduzir. Então veja bem, administrando em tempos difíceis, é como nós nos guiamos em tempos difíceis, como nós conduzimos a nossa mente, as nossas ações, as nossas decisões, como nós dirigimos as coisas, como nós nos dirigimos as pessoas, como nós nos dirigimos nos nossos afazeres. Então, essa expressão administrar, em hebraico, ela tem essas três conotações: dirigir, guiar e conduzir. Então, ela se refere a como nós nos conduzimos, se refere a como o que nos leva, o que nós criamos como guia, o que nós buscamos para nos guiar, para seguir essa trajetória durante esse lapso de tempo, e como nós nos dirigimos, como nós vamos até lá. Vocês percebem que tem, nessas três conotações, tem um intercalar? Veja bem, como nós nos dirigimos aquilo que nós escolhemos que será o nosso guia, e como nós nos conduzimos. Nós poderíamos pegar essas três expressões e construir uma alegoria. Vamos colocar aqui Cristo como sendo nosso guia, e o ungido de Deus, Jesus, Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus é o nosso guia. Então nós devemos nos guiar pelos princípios do seu caráter, aqueles que são demonstrados, aqueles que são evidenciados na Brit Hadashah. Então nós temos lá histórias concretas da vida do Mashiach que pode nos ajudar a nos guiar nesta vida. Agora, como nós nos dirigimos a este guia? Este, acredito que é o ponto central. Como nós nos dirigimos a Ele? Será que nós nos dirigimos a Ele em oração, muitas vezes, como se Ele fosse o nosso capanga de aluguel? Como se Ele fosse o nosso mercenário contratado? O que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes nós pegamos algumas histórias bíblicas de guerras lá do passado, onde o povo de Deus ele é protegido contra os seus inimigos. Pegamos essas histórias e utilizamos como desculpa para que nos dias de hoje nós tenhamos uma visão distorcida do Eterno, uma visão distorcida do Messias, como se ele fosse nosso leão, como se fosse o leão de chácara da nossa empresa, da nossa casa, da nossa boate. Olha lá, fulano fez uma coisa que me desagradou, vai lá, pega ele, castiga ele. Olha, Deus vai te castigar, Deus vai te matar. Por quê? Porque você mexeu com o Filho de Deus. Muitas vezes, este equívoco identitário, essa falta de capacidade de entender o que é o caráter de Jesus e uma narrativa vazia, uma narrativa onde simplesmente se diga o nome, não, eu sou cristão, sou a favor dos valores cristãos, e a pessoa repete isso, mas a pessoa, na prática, na concretude do dia a dia, do tempo, no decorrer do tempo, não se comporta como um verdadeiro cristão, não se comporta como uma pessoa que deve disseminar, que deve espalhar o amor de Deus, deve espalhar a caridade, deve espalhar a justiça, o tzedakah, a justiça e a caridade como sendo algo que se agrega e não algo como se fosse uma dicotomia. No hebraico, gente, até a mitzvah, até a ordem, até o mandamento, ela carrega uma conotação de salvação simultânea.
Tzedakah, que é justiça, carrega simultaneamente uma conotação de caridade. Hesed é misericórdia, e muitas vezes as pessoas se dizem cristãos, mas elas pensam que Cristo e que o Eterno e que Elohim, ele é simplesmente um capanga que existe para atender os seus desejos mais baixos, as suas vinganças e os seus ansejos de natureza mais vil. Vamos seguir aqui. Além de administrar, gente, eu trouxe agora algumas expressões propriamente, além da administração, por questões relacionadas a tempo. Vamos às expressões hebraicas para tempo. A primeira delas é Zimã. Zimã é tempo, época, período, estação do ano, pode significar também festividade, sorte ou destino. Então, o que nós teríamos aqui de relevante nessas duas expressões hebraicas que nós trouxemos até agora, que pode nos trazer alguns elementos para administrar o tempo? Vocês notem que nós falamos que Nihel seria a questão do dirigir, guiar ou conduzir. Então, conforme nós nos dirigimos ao Altíssimo, conforme nós o colocamos como um verdadeiro guia e conforme nós, a partir disso, tomamos as decisões de conduzir a nossa vida, nós teremos uma sorte melhor ou um destino melhor ou uma sorte pior e um destino pior. E lembrando aqui que Zemã é tempo, mas também pode ser traduzido por sorte ou destino. Outra expressão que eu trouxe para vocês, gente, que também ligada a tempo, é Idã, que seria tempo, era ou época. Nós passamos por várias épocas da nossa vida, nós temos várias fases, várias eras. Era aqui também pode ser era geológica, mas pode ser aplicado também ao tempo do ser humano, a infância, a adolescência. E como nós devemos nos conduzir de maneira diferente em cada fase da vida, porque nós somos, obviamente, pessoas diferentes. Isso também é um outro ponto relevante a ser destacado. Uma outra expressão que traz uma outra questão é shahut, que seria tempo, mas no sentido de prazo. Pode ser também no sentido de demora ou no sentido de adiantamento. Essa expressão também pode significar tempo livre ou ócio. Então temos vários elementos aqui. Então veja bem, gente, como nós administramos os nossos prazos. Existem escolhas de que nós devemos tomar, para onde devemos ir, para onde nós devemos nos dirigir, como nós nos devemos guiar, que elas têm um prazo de começo e tem um prazo de fim e final da escolha. Notem aqui que shahut pode significar adiantamento ou demora. Você pode chegar antes, você pode chegar adiantado antes do prazo final, ou você pode chegar depois do prazo final. Então, na vida religiosa, você identificar corretamente quais são as características desse Cristo, você se dirigir a Ele e você identificar Ele como sendo o seu guia, você colocar Ele como seu... identificar corretamente qual é a natureza de seu caráter. Gente, isso tem um prazo estipulado. O quanto antes nós fizermos isso é melhor para nós, não só para nós, mas para nós e como para os outros também. Tem pouca coisa pior, eu acredito, do que ver um cristão ou uma pessoa que se professa cristã desenvolvendo narrativas e mais narrativas pseudo-religiosas, e você sabe que essas narrativas são totalmente incompatíveis com o caráter de Cristo. E o mais desagradável é que é difícil
você conter a sua ira, a sua raiva, você não ter pena dessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que está seguindo, está trilhando a passos largos o caminho da morte. Mas nós devemos ter pena, e o mais difícil ainda é como é que você vai tentar converter ou convencer essa pessoa que ela está no caminho errado. Porque ela tem certeza que aquele alvo dela, aquele que ela escolheu para seguir é o Messias. Aquela caricatura de Salvador, aquela caricatura de Messias, aquela caricatura do Cristo que ela criou na cabeça dela, muitas vezes é uma representação do caráter dela, mas ela não tem essa percepção, então ela já se vê como convertida. Como converter uma pessoa que acha que já está convertida? É impossível. É a mesma coisa de tentar encher um copo que já está totalmente cheio. Essa expressão shahut, como eu já disse, demora, também pode significar tempo livre ou ócio, que necessariamente pode não carregar algum tipo de conotação positiva ou negativa. Outra expressão de tempo que eu trouxe aqui para vocês é a expressão et. Essa expressão significa tempo, época, período ou estação do ano. Bom, gente, então vamos ao verso áureo. Ofereça a Deus sacrifício de ação de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei. E você me glorificará. Então nós temos aqui, gente, algumas expressões no original que a gente deve trazer para tentar entender esse verso. A primeira delas é a expressão zevá, que é traduzida aqui por ofereça. Essa expressão ela significa sacrifício ou matança. Então ela está relacionada aqui aos sacrifícios de animais que eram feitos no templo, que eram atos simbólicos que apontavam para o Messias. Sacrifício de cordeiro, sacrifício que era um ato simbólico para expiação de pecados e que apontava para o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas aqui diz ofereça e a expressão é essa, zerá, que significa zevar, que significa matança ou sacrifício. Agora, a expressão que nós encontramos ali no Strong ali para sacrifício de ação de graças é todá. A ordem das palavras está mais ou menos assim: Zevá Elohim. Então, aí foi traduzido esse Zevá, que na verdade é o sacrifício de matança, por ofereça a Deus, Elohim. E depois nós temos todá, que na ordem seria o sacrifício de ação de graças. Por que foi traduzido assim? Essa expressão todá significa confissão, significa louvor, significa ação de graças. Ela pode ser tanto os cânticos, tanto a liturgia, os hinos de louvor, como o sacrifício de ação de graças. Que nós estaríamos falando ali propriamente de Zevá Shalamim, que seriam oferendas ou sacrifícios que eram trazidos com o intuito de agradecimento, de ação de graças. Seria uma oferta de paz, uma oferta de regozijo, uma oferta de reconciliação com o Altíssimo. Então, ofereça a Deus sacrifício de ação de graças, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, invoque-me no dia da angústia. A expressão aqui é tserá, que seria dificuldades, aflição, problemas. Também significa, gente, pode significar importunador. Então essa expressão aqui, ela pode estar relacionada a um importunador, no caso,
o acusador Satã. Poderíamos fazer essa correlação, mas vamos tomar muito cuidado. Lembra que eu falei lá no começo? De certos cuidados. A narrativa religiosa, gente, para você transformá-la numa narrativa de dominação, numa narrativa uma narrativa de ódio, numa narrativa de uma classe dominar sobre outra, ela é rápida. Desde os tempos de antes de Cristo, também nos tempos de Cristo, os fariseus faziam isso. Antes de Cristo, lá no tempo de... nós temos aqui um outro exemplo, no tempo de profeta Jeremias. O profeta Jeremias e outros e tantos profetas sempre tinham aqueles falsos mestres que faziam isso. Nos tempos de Jesus e nos tempos de hoje não é diferente. Que gostam de transformar Elohim em um capataz seu, que executa as suas ordens de acordo com os seus desígnios próprios e de acordo com o seu caráter pecaminoso. E não é você que se guia, não, você quer que Deus se guie por você. E você cria uma caricatura de Deus ainda por cima. E faz com que terceiros o sigam e façam a sua vontade e o dominem. Porque o discurso religioso também pode ser utilizado como discurso de dominação, principalmente quando ele se mistura com política. Os falsos mestres se utilizam dos fiéis para os seus interesses vis, seus interesses escusos. E dizem que é Deus. E dizem que é a Bíblia. E pegam a Bíblia e abrem a Bíblia e leem histórias bíblicas. Mas estão, na verdade, com o único intuito, dominar os fiéis incautos. Vamos seguir. Nós, como eu disse, nós temos essa expressão que pode significar também o cântico ou liturgia, né? Mas eu estava falando do dia da angústia. Essa expressão, além de poder significar problema, o importunador, ela também pode significar a esposa rival. Essa expressão aqui que nós tsará pode significar a esposa rival. Profeticamente, esposa, ela pode significar também a igreja. Então aqui nós podemos encontrar um vínculo com a igreja rival. Essa igreja rival seria o quê? Seria uma igreja escatologicamente, profeticamente. A igreja dos falsos mestres, que dizem que estão pregando o evangelho, mas eles pregam o evangelho invertido. O evangelho de ponta cabeça. Um evangelho que não reflete verdadeiramente o caráter de Cristo, o caráter de um Deus que pratica, que estimula a prática da tzedakah, a justiça e a caridade, que estimula o cumprimento da mitzvah, que é o mandamento enquanto salvação, que é o mandamento enquanto um ato de propagação de hesed, de misericórdia, de caridade. Tudo isso é a igreja, é a esposa rival também. Então, veja bem, mantenha o seu, invoque-me no dia da angústia. Então, esse dia da angústia pode, nesse espaço de tempo, ele pode estar ligado a toda a sua experiência com o acusador Satã, a sua experiência com igrejas que professam ensinamentos contrários, e pode também estar escatologicamente ligado a um dia que está lá no Apocalipse, o dia do Armagedon, o dia do juízo, o dia da ira de Deus, quando nós estudarmos ali domingo, nós vamos entender o porquê. Nossa, mas tem Apocalipse na lição? Que tem. Vocês já vão entender o porquê. Daí, propriamente, gente, entrando na lição de sábado, nós encontramos lá alguns pontos que o autor da lição destaca. Às vezes, o nosso mundo parece estar fora de controle. Guerras. Veja bem, gente, esse primeiro elemento que o autor nos traz, nós temos controle sobre isso?
É muito importante na lição dessa semana nós sabemos a que problemas, e principalmente na lição de sábado e de domingo, a que problemas nós podemos aplicar essa metáfora relacionando a história de Josafá, que vai ser da guerra do Vale de Josafá, que nós vamos ver no domingo. Então veja bem, guerra é algo que nós não temos controle. Eu, você, independente do que eu fizer, do que você fizer, nós não conseguimos evitar a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, a guerra que houve do Japão contra a China, a invasão do Japão na China e outras tantas guerras que existem, por aí, que são motivadas por países com um viés imperialista, são países com questões geopolíticas, estão além das nossas escolhas. Se eu pudesse escolher, não haveria guerra. Garanto que quem está assistindo o vídeo também. Guerra nenhuma. Mas nós não temos controle. Então, para a lição dessa semana, esse é um problema. Não tem como eu controlar. Independente da minha vontade, isso vai acontecer. Veja bem um outro. Derramamento de sangue. Eu posso efetivamente não derramar o sangue de ninguém. Já é alguma coisa. Mas eu não tenho como impedir a violência que outras pessoas pelo mundo afora façam derramamento de sangue. Crime, imoralidade, desastres naturais, pandemia, incertezas econômicas, corrupção política. Veja que são vários elementos aqui que estão distantes das nossas mãos. Então não importa como você administra seu tempo, você individualmente, as guerras acontecerão. Pode haver uma pandemia, incertezas econômicas, a corrupção política. A menos que você seja um político e não queira se corromper. Aí você ajuda, mas é só um pedacinho, só um elemento minúsculo do sistema. Dificilmente alguém conseguirá mudar esse sistema corrupto. Há uma forte necessidade de que os indivíduos e as famílias pensem primeiro em sua própria sobrevivência. Uma vez que essas coisas estão fora do nosso controle, estão fora do nosso alcance. Então nós pensamos em nos precaver. E não está errado, o autor da lição, assim muitos, se pensar em buscar a segurança nesses tempos incertos, o que é natural e compreensível. Veja bem, o autor da lição ele continua. As labutas da vida tiram muito nosso foco da vida diária. Normal. 6 dias que nós temos ali para o trabalho, nós temos dívidas a pagar, temos os filhos para criar, como o autor destaca aqui, bens para manter, tomam também tempo e também trazem preocupações. Nada disso é errado. Isso é natural, isso é algo que acontece. É claro, precisamos de roupas, comida e abrigo, ou seja, agora ele passa para um outro ponto, questão das necessidades básicas que nós também temos. E agora ele vai fazer um link com a narrativa cristã. No Sermão da Montanha, Jesus abordou essas necessidades básicas e depois declarou, abre aspas, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Então veja bem, não há uma crítica. O nosso Pai sabe que precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que significa buscar primeiro o reino de Deus? Se buscar o reino de Deus não pode virar uma coisa vazia, gente. Buscar primeiro o reino de Deus e você traz isso desprovido de coisas concretas. Muitas pessoas dizem que estão buscando o reino de Deus utilizando o eterno como jagunço, desvirtuando o caráter de Cristo e pregando um evangelho que é um evangelho invertido, que não é uma boa nova, que é uma péssima nova, uma má notícia. Pregando a existência de um Deus que ele não é um Deus de amor, que na verdade é um Deus muito parecido com o seu caráter falho, o caráter do indivíduo que está caricaturando o Altíssimo. Fazendo isso, você não está buscando o primeiro reino de Deus. Buscar o primeiro reino de Deus é procurar entender o verdadeiro caráter de Jesus. Depois que você procurar entender, é colocá-lo como seu guia. Depois que você colocá-lo como seu guia, você conduzir as suas ações com base no caráter deste guia e tentar moldar o seu caráter ao caráter desse guia, e não o inverso. E não criar um Deus a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança humana,
Sua imagem e semelhança devia ser rara, natureza má. Muitas pessoas pregam o evangelho de um Deus extremamente mau, rancoroso, mesquinho e outros tantos adjetivos pejorativos que vocês possam estar pensando por aí. Prosseguindo, gente, em meio a tempos difíceis, quando precisamos nos apoiar no Senhor, mais do que nunca, há alguns passos concretos, fundamentais e princípios bíblicos que devemos seguir. Vamos lá, domingo. Nós encontramos aqui no domingo o seguinte título: colocando Deus em primeiro lugar. E o autor da lição vai pedir que nós leamos 2 Crônicas 21 e 22. Que princípios espirituais importantes podemos tirar dessa história para as nossas lutas pessoais? Bom, gente, agora vocês vão entender o que isso tem a ver com o livro do Apocalipse. Fala-se aqui de uma batalha no Vale de Josafá. E isso aqui, para muitos teólogos, não é unânime, claro, existem variáveis, mas para muitos teólogos isso daqui, neste Vale de Josafá, havia uma região chamada também de Megido, onde aconteceu essa guerra, que é onde, nos textos aqui, quem já leu sabe o que eu estou falando, existiam povos que eram os amonitas, que seriam da linhagem de Ló. E eles estavam em grande número, e eles iriam atacar o povo de Jerusalém, mas um número muito alto. Jerusalém não tinha como resistir a eles. Inclusive lá no livro de Josué, quando eles entraram na terra, e a gente encontra isso nesse texto aqui, falando que quando o povo de Israel entrou, o Senhor não deixou que nós peleássemos contra eles, e agora eles vêm contra nós. Mas vejam bem, esse povo era da linhagem de Ló. Ló é sobrinho de Abraão. O cálice da iniquidade daquele povo não havia transbordado ainda. Mas o que aconteceu aqui no Vale de Josafá? Deus permitiu que esse povo destruísse o povo de Jerusalém, o povo de Israel? Não permitiu. O cálice da iniquidade, ou seja, o tempo daquele povo tinha cessado. Deus deu todo o tempo para que eles se arrependessem. Eles tiveram um prazo. Essa questão do cálice da iniquidade está relacionada também à administração do tempo. Aqui nós já vemos um princípio. Foi dado todas as oportunidades para essa descendência de Ló voltasse atrás de sua falta de caridade, de sua falta de misericórdia, do seu descumprimento constante da mitzvah, da ordem, que também é salvação. Eles não queriam levar uma mitzvah, um mandamento de salvação. Não queriam levar. Eles queriam levar um mandamento de destruição. Eles não queriam praticar tzedakah, justiça e caridade. Eles queriam, na verdade, matar. Eles não queriam usevrar, a matança, ou seja, o ato simbólico, no sentido do ato simbólico dos cordeiros, do se aproximar do eterno e pedindo perdão e com ação de graças. Não, eles queriam matar humanos para dominar território, para dominar outros seres humanos. Não se arrependeram neste prazo que Deus deu para ele, ou seja, os Amone. Só que Josafá sabia que eles não tinham condições de pelear. Ele pediu para o Eterno disse: esta batalha não é sua. Olha um outro princípio. Lembra que eu falei lá no começo que Deus não pode ser nosso jagunço? Gente, se você trata Deus como jagunço, Deus luta a batalha que é sua. Lembra aqueles exemplos lá atrás que o autor da lição falou? Guerras, derramamento de sangue. São várias coisas que não estão ao nosso alcance. São batalhas que nós não temos como travar. Então, um outro princípio aqui na questão da administração desse tempo. Existem batalhas que não temos condições, não estão ao nosso alcance. Essas batalhas quem trava é o Eterno. Esse texto não pode ser utilizado para a divulgação do evangelho de um Deus jagunço.
do Deus Lampião, do Deus Leão de Chácara, do Deus Segurança do Condomínio, do Deus... É diferente, gente. Essa batalha era dele. Ele sabe o tempo certo. Ele deu o tempo para os amonitas. E o tempo dos amonitas passou. O tempo dos amonitas acabou. O tempo do povo, da população de Amoni. Tá aí como que aconteceu, gente? Vamos lendo aqui na ponta da linha, que depois nós vamos trazendo algumas ilustrações. Perto do fim do reinado de Josafá, a nação de Judá foi invadida. Josafá era um homem de coragem e valor. Durante anos, vinha fortalecendo seus exércitos e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar quase qualquer inimigo. Contudo, nesta crise, ele não depositou confiança em sua própria força, mas no poder de Deus. A gente olha o texto e Josafá, ele fala em grande multidão. Ele viu aquela multidão e ele temeu. Não temeu no sentido, ele também temeu no sentido, acabou honrando a Deus. Mas ele olhou aquela multidão e ele via que ele não tinha condições, que todo aquele preparo que o autor da lição fala aqui não era suficiente. O povo se reuniu no templo, conforme Salomão tinha orado, para que a nação fizesse caso e enfrentasse o perigo. Todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, esposas e filhos, oraram. Veja mais alguns passos aqui. Eles oraram, pediram para que Deus confundisse seus inimigos, a fim de que o seu nome fosse glorificado. Então o rei orou, abre aspas, vamos lá. Em nós não há força para resistirmos. Vocês percebem aqui o que eu falei agora há pouco? E esta grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vamos continuar. Depois se comprometeram com Deus desta maneira. O Espírito do Senhor veio ao homem de Deus e disse, abre aspas, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. E o que eles fizeram? Então, na manhã seguinte, o rei reuniu o povo e os levitas, o coro dos levitas foi à frente. Eles cantaram a Deus. Assim, Deus advertiu o povo, abre aspas, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam na profecia do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. O coro começou a cantar, seus inimigos foram derrotados e não havia nenhum sobrevivente. Como isso aconteceu, gente? Eles vão lá no dia seguinte e estão todos mortos. Os amonitas, que eram da linhagem de Ló, eles decidiram antes de ter uma desavença com Seir, que significa peludo, que é a linhagem dos, agora aqui não é dos amonitas, mas aqui do Edom, eles eram da linhagem de Esav, da linhagem de Esaú, o peludo, o irmão de Jacó. E eles pelearam uns contra os outros e acabaram se destruindo mutuamente. Os amonitas, a descendência de Ló e a descendência de Esaú. O coro começou a cantar, seus inimigos foram derrotados. Não havia nenhum sobrevivente. Os homens de Judá levaram 3 dias para recolher os despojos de batalha e no 4º dia voltaram para Jerusalém cantando enquanto eles caminhavam. O que isso tem a ver também escatologicamente, gente? Como eu expliquei, vou recapitular para vocês. Existia uma região ali, essa região do Vale de Josafá, também ali temos uma região de Megido. Har, em hebraico, significa monte. Então seria Har Megido, e teria sido, muitos entendem, traduzido por Armagedon, que faria um contraposto ao
Monte Har Sião. Então nós teríamos ali o Monte de Sião, que seria o monte da salvação. E ali nós teríamos Har Megido, que seria o dia da desgraça, o dia do problema, o dia da ira, que foi assim como aconteceu aqui com Josafá. Então nós temos esses dois montes. E escatologicamente, ou Armagedon, estudando lá o livro do Apocalipse, que nós já temos inclusive aqui um curso, temos vários vídeos sobre o Apocalipse aqui, isso significaria que no tempo do fim, aqueles povos que são chamados ali como nós temos dois momentos, um momento antes da segunda vinda e um momento pós segunda vinda. O Armagedon se aplicaria mais a esse pós segunda vinda, mas teria um caminho para até isso acontecer, que com vários eventos que estariam ali entrelaçados. Então nós temos ali antes da vinda de Cristo, nós teríamos esses povos, línguas e nações, esses países que acabariam eles se destruindo mutuamente. Nós teríamos a besta, poder que emerge do mar, poder que emerge da terra, que não cabe agora, no caso, a gente fazer vocês sabem o que significa, que seriam países, poder político, poder religioso. Em razão dessa união desses poder político e religioso, haveriam guerras, haveriam catástrofes, haveriam as catástrofes, no caso, as catástrofes que estão descritas no Apocalipse, incertezas econômicas, incertezas sanitárias de toda a ordem possível e imaginável, e acabaria que eles acabariam se destruindo, como aconteceu aqui nos tempos de Josafá. Então, da mesma maneira que aconteceu aqui, enquanto o povo cantava, como essa batalha não era deles, não estava na mão deles, essa batalha era do Senhor, no final dos tempos eles vão se destruir. Esses agentes operadores, essas bestas, esses poderes operadores que causam essas guerras, derramamento de sangue, crime, imoralidade, desastres naturais, pandemias, incertezas econômicas, corrupção política e muito mais, eles vão se desarticular assim, eles vão acabar se devorando. Eles vão acabar se destruindo entre eles próprios. E um pós-advento, que também nós teríamos aí o Har Megido, que seria depois da segunda vinda de Cristo, depois do milênio, depois da Nova Jerusalém estar aqui sobre a terra, para termos pela eternidade novos céus e nova terra. Gog, Magog, que está lá no Apocalipse, que Satanás, que passaria 1000 anos aqui aprisionado sozinho. Com esta volta, muitos daqueles que não foram salvos, haveria uma ressurreição um pouco diferente. Eles não seriam glorificados, mas ressuscitariam. Satanás, ele incitaria essas pessoas para atacar Jerusalém, e aí nós teríamos o culminar do Armagedon com um fogo que culminaria Gog e Magog. Essa é uma interpretação escatológica que estaria vinculada a essa história aqui de Josafá, no Vale de Josafá. E encerro, Claro, o Deus que libertou o povo é o mesmo Deus quem nos ama e adoramos. E o seu poder é tão grande hoje como naquela época. O desafio para nós é confiar nele e em sua liderança. A liderança é dele. A liderança, ela não é nossa, porque se ela fosse nossa, ela estaria contaminada com vaidades, com corrupções, com todo tipo de defeito. Então nós temos que colocar ele como nosso guia. E agora então é com o Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, satisfação estar aqui com vocês para mais uma recapitulação da lição. Nossa lição de número 11 já, chegamos quase ao final do trimestre, administrando em tempos difíceis. Vocês já estudaram sábado e domingo com o Ricardo e vão agora continuar estudando comigo na lição de segunda e de terça. A lição de segunda tem por título Confie em Deus, não em seus recursos. Uma lição interessante e traz uma história interessante que está lá em 1 Crônicas 21, 1 a 14. Nessa história, Davi, incitado por Satanás, decide fazer um censo do povo para descobrir quantos homens são capazes de carregar armas, de carregar espadas, de irem para o combate. E o número surpreende, são 1,5 milhão de homens capazes de irem para a guerra.
Mas Joabe, o líder do exército, ele fala para Davi que é tolice, que é loucura, que ele não deveria fazer isso, porque seria uma ofensa a Deus. Porque o Senhor acrescenta 100 vezes mais, quer dizer, as vitórias militares até aquele momento não eram vitórias com base na força humana ou dos números. Eram vitórias com base na intervenção divina. Joabe sabia disso. Davi sabia disso também. Mas Davi foi incitado pelo inimigo para fazer essa contagem, para desconfiar de Deus e para confiar na própria força dos próprios números. É importante deixar claro aqui que fazer contagem não é errado, tá? Fazer censo não é errado. Vamos pirar agora e falar, não, porque recenseamento é coisa do maligno. Não é, gente. Existe o livro de números aí para comprovar isso. O livro de números é um censo, né? Qual é a diferença em números e aqui em crônicas? A contagem lá em números é uma contagem, primeiro, que é orientada por Deus. É uma contagem que demonstra o tamanho do povo que estava entrando na terra. E é uma contagem que serviria para o povo olhar e falar, olha só como a gente se multiplicou, olha só como o povo cresceu, olha só como Deus cumpriu sua promessa. Essa seria a contagem do livro de números. Agora aqui em Crônicas 21, 1 a 14, a contagem ela é uma contagem militar feita por Davi, para Davi pensar, opa, será que a gente tem um exército grande? Será que a gente tem condição de enfrentar os filisteus, os inimigos aqui de Israel? Quer dizer que a confiança de Davi estava sendo depositada em si mesmo, nos números, na proeza militar e não em Deus. Quando, como bem diz Joabe aqui, todas as vitórias, todas as conquistas militares, elas não tinham vindo do próprio povo. Deus multiplicava 100 vezes a força do povo. É interessante porque na continuidade da história, Deus ele oferece 3 possibilidades, né? Seriam 3 anos de seca, 3 meses de derrota diante dos inimigos ou 3 dias de castigo enviado por Deus. E Davi escolhe o castigo vindo da mão do Senhor. Ele não quer ser punido pelos inimigos, ele não quer cair diante dos inimigos. Então, são 3 dias de peste terrível e morrem 70 mil homens do povo. Quais foram esses que morreram? Por que eles morreram? Gente, não sei. Não tenho condição de entender aqui por que eles morreram, se havia culpa nessas pessoas ou não. Se foi um ato arbitrário de Deus, o que eu sei é que eu tenho fé que Deus é amor e que era necessário, nesse caso, que os 70 mil morressem. Mas só pela fé para entender e para acreditar nisso, gente, porque 70 mil homens pereceram em 3 dias de peste. E isso foi consequência do erro de Davi. Que erro? Confiar nos números. Talvez 70 mil homens demonstrassem depois o seguinte, olha, não é número que importa. 70 mil pereceram e a força do exército de Israel não estava nesses 70 mil. Foi uma vacina contra o orgulho aí. A lição de terça-feira tem por título Tempo de Simplificar. E aí tem um outro texto básico, que está lá em 2 Pedro 3, 3 até 12. E essa passagem de 2 Pedro é uma passagem que fala dos últimos dias. Fala que nos últimos dias se levantariam escarnecedores. E esses escarnecedores diriam, aonde está a promessa? Cadê a promessa que não é cumprida? Vocês não falaram que Jesus ia voltar? Que o Messias ia voltar? Pois está aí, ó, nascendo criança, morrendo criança, nascendo criança e morrendo velho, e vivendo e casando-se, dando-se em casamento. E como foi desde sempre, continua sendo. Cadê o Messias? Cadê o Jesus? Mas a passagem segue e ela fala, assim como foi no tempo do dilúvio, né? Faz um paralelo entre a vinda de Messias e o dilúvio. Mas lá no dilúvio veio a destruição por água, e agora vai vir uma destruição pelo fogo. Mas não tenha pressa, saiba que um dia para o Senhor é como 1000 anos para a gente. 1000 anos para a gente é como um dia para o Senhor. Quer dizer aqui, gente, tenha paciência, espera, porque no tempo de Deus ele vai agir e ele virá para executar o juízo e a sentença.
Não pense que o Senhor retarda a sua vinda. Deus não está atrasado. Jesus não está atrasado. Ele demora um pouquinho para que dê tempo de que todos os que vão se salvar se salvem. Talvez Deus esteja esperando o tempo da decisão de alguém. Talvez Deus esteja esperando o nascimento de mais alguém que vai se converter ainda. Talvez Deus esteja esperando a minha conversão. Deus espera para que nenhum se perca. Mas não pense que isso é uma indolência do divino, que isso é um silêncio de Deus, porque não é. Haverá de perecer todas essas coisas. Termina o texto lá no versículo 12 com essa ideia. Quer dizer que a riqueza, que a fartura, que a abundância, que os escarnecedores, que todo o pecado desse mundo perecerão pelo fogo. E o que tem isso a ver com a administração? Tem tudo a ver com a administração. Você já parou para pensar que todos os bens que você tem e que todos os bens que eu tenho, que não forem consumidos nessa vida, eles serão consumidos no juízo final? Então eu tenho que estourar isso aí gastando? Não, pelo contrário. A gente tem que viver de uma forma previdente, de uma forma equilibrada, e a gente precisa destinar recursos para a obra de Deus. E por destinar recursos para a obra de Deus, não estou falando de dar dinheiro para a igreja, gente. Existem muitos ministérios que você pode financiar. Existem muitas formas que você pode administrar esses recursos, inclusive por meio da caridade. Mas quando for olhar para a sua conta no banco, quando for olhar para a sua casa nova, bonita, para o seu carro zero, e quem pode carro zero ultimamente é só quem pode muito, né? Para e pensa. O que vai ser feito disso tudo no dia do juízo? Vai tudo queimar. Nosso amor não deve estar nessas coisas materiais, nosso amor deve estar no céu. A gente deve viver de forma precavida, de forma previdente, a gente deve cuidar dos nossos primeiro, da nossa casa, a gente deve cuidar de nós, do nosso sustento, da nossa saúde, da nossa aposentadoria, mas a gente não precisa desbanjar, a gente não precisa de excesso, a gente precisa aplicar prudentemente nossos bens na obra de Deus, porque é um sentido para a existência desses tesouros e desses recursos. A gente ficar entesourando indefinidamente, sem ter um propósito, só juntar dinheiro e riqueza, às vezes pode nos afastar do céu, como fez com o jovem rico, que saiu triste quando foi chamado para seguir a Jesus, porque tinha muitas propriedades. Quando você pensa no dia do juízo, em tudo isso aqui queimando, você sente tristeza? Você sente a sensação de uma expectativa pela libertação? Pensa nisso. A gente existe para acumular, ou a gente acumula uma determinada quantidade de bens para existir de uma forma boa? Qual é o propósito da nossa existência? Um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo aqui da nossa lição. Na quarta-feira temos o título Prioridades, e o autor destaca aqui o fato de que tanto a Bíblia de uma forma geral, como os ensinos de Jesus e também os livros de Ellen White, que nós adventistas do sétimo dia, consideramos como inspirados por Deus, eles não apresentam nenhuma possibilidade de que apresentemos a Deus, né, um meio termo, que nos apresentemos diante de Deus com uma adoração apenas parcial, né? Então, ou estamos do lado do Senhor ou não. Jesus Cristo falou, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, até mesmo a inatividade ele pode ser considerado por Deus como uma rejeição ao seu trabalho, né? Ao seu chamado. Então, nós não podemos nos portar aí como a Suíça, né? Nós temos que nos posicionar aí nessa grande batalha, né? Num grande conflito entre o bem e o mal. E aí o autor diz que a maneira que nós temos de nos posicionar é amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, né? Como está lá em Marcos, no capítulo 12, verso 30. Nós temos também Deuteronômio, né? Que aqui, na verdade, é uma citação de Deuteronômio, no capítulo 6, né? Então, quando damos tudo a Cristo, não sobra nada para outro mestre.
Então, quando nós nos apresentamos de uma maneira completa a Deus, nós não vamos correr o risco de estar também cultuando ou nos submetendo a outro Deus, a outro falso Deus, né? E por que o autor está falando aqui a respeito disso? Ele está apresentando aqui Mateus capítulo 6, verso 24, quando Jesus Cristo diz que não é possível servir a dois senhores, não é possível você servir a Deus e às riquezas. Ele apresenta a riqueza não como uma posse, não como sendo algo apenas que nós possuímos, como um recurso apenas, mas apresenta a riqueza como um ídolo. Então a riqueza, se ela não for convertida também a Deus, ou seja, as nossas posses, se elas não são convertidas a Deus, elas podem se tornar um ídolo na nossa vida. Se nós passamos a confiar na riqueza, se nós passamos a fazer da riqueza a nossa âncora, né? a nossa segurança, nós passamos a colocar a Deus em segundo lugar e a riqueza em primeiro lugar. Então nós temos que tomar bastante cuidado e precisamos converter também os nossos bens. Os ricos, né? Quando nós falamos em riqueza, o rico ele corre um risco bem maior de confiar na sua própria riqueza, né? Porque o rico, tudo que ele precisa, ele vai lá e compra, ele tem um bom plano de saúde, então precisa ir no hospital, ele vai no hospital. Então os recursos dele, né, a boa educação que ele consegue prover para os filhos e tudo mais, os recursos dele acabam fazendo com que ele tenha essa confiança. Mas isso não quer dizer que nós que somos pobres, né, ou que temos bem menos, não somos considerados ricos, também não possamos nos garantir também de alguma forma nos nossos recursos ou na nossa posição ou em coisas mundanas e deixando Deus de lado. Nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça. E aqui o autor diz, né, que Deus ele espera que tudo seja dado a ele para que nada sobre para os nossos ídolos. E isso significa que também os nossos recursos. Isso significa que nós precisamos pegar tudo que nós temos e doar para a igreja? Não. Deus nos chama para administrar. Então aquilo que nós entregamos na igreja como dízimos e ofertas são apenas partes da nossa renda, né? Então quando eu estou falando de parte da nossa renda, não significa que essa é a parte de Deus. Tudo pertence a Deus, né? Lá em Salmos 24, tudo pertence a Deus, até nós mesmos pertencemos a Deus, porque pertence a Ele a terra e tudo que ela contém. Então, significa que também as rendas que ficam conosco, ou seja, aquela parte que sobra, né, seja aí 90%, 80% do que sobra da nossa renda, também pertence a Deus. E nós precisamos ter essa consciência para não corrermos aí o risco de fazer da riqueza um ídolo. Então, se pertence a Deus, precisa ser utilizado para Deus também. Então, a minha casa, ela precisa ser um local que honra a Deus. O modo como eu gasto o meu dinheiro precisa honrar a Deus. O modo como eu utilizo o meu carro precisa honrar a Deus. O modo como eu me visto precisa honrar a Deus. Porque tudo isso são recursos que nós temos, né? Até mesmo a maneira como nós falamos, né? Então note que Jesus não disse que era difícil servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Disse que é impossível. Jesus disse que é impossível fazer isso, né? Lá em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, faz um alerta ali. Não amem ao mundo e nem as coisas que nele há. Então o amor ao mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nisso consiste todos os pecados que nós cometemos. Todo pecado ele é oriundo ou do nosso desejo carnal, ou da nossa cobiça, quando nós olhamos e desejamos, ou ele é oriundo do nosso desejo de superioridade, aquele desejo de ser melhor do que as pessoas que estão ao nosso redor, de ocupar as primeiras posições. Então é baseado nisso que nós fazemos todas as coisas. Então a pessoa adultera porque ela olha, deseja com a sua carne, e às vezes vem tudo isso, né? Às vezes isso tudo vem junto. Olha a posição, deseja a posição e trabalha para conquistar aquela posição. Então, eu olho, foi o mesmo que aconteceu com Eva, né? Eva foi tentada pelos olhos quando viu que a árvore era boa e desejável para dar
entendimento, né? Ela desejou comer, então foi a concupiscência da carne, olhou a concupiscência dos olhos e depois ela desejou ser como Deus, ela desejou alcançar um patamar sobre o qual Deus não a havia colocado, né? Também foi o pecado de Satanás no céu, né? Quando ele viu uma posição, desejou aquela posição e trabalhou para alcançar aquela posição. E foi a forma como ele tentou Jesus, né? Jesus foi tentado com os desejos da carne, quando foi oferecido o alimento para ele, né? Depois foi mostrado a ele os reinos do mundo e ele olhou aquilo, né? Para que pudesse despertar o desejo, e depois o desejo dele de ser como Deus, né? De se lançar e invocar os anjos para que os anjos pudessem socorrê-lo, né? Não era o momento dele fazer isso, né? Apesar de ser Deus e poder fazer isso, não era o momento dele fazer isso. Então todo pecado ele é oriundo desse aspecto, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, né? Porque ele foi tentado nesses três aspectos, e esses três aspectos englobam todos os pecados que nós cometemos, né? E aí o autor ele fala aqui, né, para não amarmos o mundo. Aí ele diz assim, por isso que o apóstolo Paulo nos aconselhou, pense nas coisas que são lá do alto. E ele também destaca aqui que não existe cristão fiel o suficiente que nunca sentiu algum desejo pelas coisas desse mundo, nunca sentiu essa concupiscência da carne, dos olhos ou a soberba da vida, né? A boa notícia, no entanto, é que não precisamos deixar que essas coisas nos afastem de Deus. Eu preciso ser um monge daqueles que não tem nada, não tem nem o que comer, vive da miséria para poder servir a Deus? Não. Eu posso conviver pacificamente com as rendas, com as riquezas, desde que eu não faça delas os meus ídolos, né? Então precisamos compreender que posição as nossas riquezas, né, os nossos bens, os nossos dons ocupam na nossa vida. Se eles ocupam o lugar de Deus, há algo errado, né? E se nós confiamos na riqueza, vai ser muito difícil confiar no momento final, que é a parte de quinta-feira, que diz que ninguém poderá comprar ou vender. O que vale riqueza, o que vale caderneta de poupança, o que vale ações na bolsa, se você não vai poder mais comprar ou vender, se mantendo fiel a Deus, né? Então, a Bíblia anuncia um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação sobre a terra, né? Então, é um tempo terrível que nós já estamos vivendo, né? Porque a Bíblia fala que nós vamos lutar contra a grande Babilônia. Como que Babilônia trabalhava com guerra, com maltratando? Não, Babilônia trabalhava com sedução. Então nós estamos hoje sendo seduzidos, né, a conviver com as coisas do mundo de forma tão pacífica que passamos a amá-las, e isso nos afasta de Deus. Então o desejo de Satanás hoje não é nos combater diretamente, mas nos seduzir, né, até que chegue um ponto em que nós não vamos mais saber conviver sem essas coisas, né? Então, quando chegar o momento em que nós não vamos ter mais acesso aos nossos recursos financeiros, como é que nós vamos viver? É a pergunta que todo mundo faz, né? Como é que eu vou conviver sem comprar ou vender? Antigamente as pessoas poderiam viver muitos dias sem comprar ou vender, porque produziam, né? A pessoa tinha um carneiro, tinha uma lavoura que ela comia. Hoje não, nós comemos aquilo que nós compramos e vendemos, né? Somos muito dependentes dessas coisas. No entanto, não é isso que vai fazer a diferença, né? Não adianta você agora vender tudo que tem e ir para uma fazenda para poder comprar e vender. Não é isso, né? Os nossos recursos, eles não vão nos salvar. Quem vai nos salvar no momento final é Deus, né? Porei uma mesa na presença dos vossos inimigos, né? Então, lá em Apocalipse 13, verso 11 e 17, fala que nós não vamos poder comprar ou vender, né? Isso praticamente é como não existir, né? É a morte social, né? Então, o que significa na prática isso? É morrer socialmente, né? Não poder, até o autor fala isso aqui, não poder comprar nem vender significa não ser capaz de atuar na sociedade, ou seja, é como se você morresse socialmente. Como podemos nos preparar? Certificando-nos pela graça de Deus que não somos escravos do dinheiro nem das coisas desse mundo, né? Se nós dedicamos o que nós temos a Deus, nós não somos escravos dessas coisas, né?
Em Deuteronômio 14, verso 22, fala lá que é um convite a devolver os dízimos, né, à casa do Senhor, e isso nos faz temer ao Senhor, né? Então o dízimo é uma forma também de nós reconhecermos que a nossa renda não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus. Ele requer daquilo que é seu, né? É interessante que muitas pessoas pensam, né, que ao devolver o dízimo, né, nós estamos ganhando mérito, mas o dízimo é um chamado para você pensar a respeito de quem é o dono do dinheiro, né? Quem foi que te deu o dinheiro, ou seja, é um sinal de dependência. Aí muitas pessoas pensam que ao devolver o dízimo, nós estamos ganhando mérito diante de Deus, né? E aí o autor fala aqui, destaca, né, que o verso Deuteronômio 14, verso 23 termina falando assim, para que aprendam a temer o Senhor. E aí ele cita aqui o Salmo 31, verso 19, que fala que temer é o mesmo que ter confiança, né? Como é grande a tua bondade que reservastes ao que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Então temer a Deus é se refugiar nele, e é para isso que nós estamos sendo chamados hoje, né? O sábado também, né, assim como o dízimo, o sábado também tem uma promessa de Deus de sustento, né? Então existem aquelas pessoas que falam, eu preciso do dinheiro para me sustentar. Realmente, você precisa de dinheiro para se sustentar, porque é você que vai ter que trabalhar e ganhar para poder se sustentar. A mesma coisa é quem trabalha e fala assim, eu preciso trabalhar no sábado porque eu tenho que sustentar minha família. Realmente, você vai ter que sustentar a sua família. Agora, as promessas advindas da fidelidade, elas são promessas de sustento. É Deus falando assim, tudo bem, se você for fiel, quem te sustenta sou eu. Aí muda o foco, né? O nosso sustento, ele vem das mãos de Deus. A fidelidade é a gente dizendo isso, eu estou me refugiando no Senhor para que o Senhor me sustente, para que o Senhor me guarde, para que o Senhor me proteja, né, de todo mal. E aí o autor fala, essas linhas paralelas mostram que temer ao Senhor é confiar nele. Deus estabeleceu o sistema de dízimos para nos proteger do egoísmo e nos encorajar a confiar nele. A fidelidade no presente não garante a fidelidade no futuro. Mas ser infiel é semear problemas para o amanhã. Então a fidelidade a Deus, né? Nós estamos estudando nessa semana a respeito de fidelidade em tempos difíceis. É por isso que eu sempre digo aqui, se você acompanha esse canal, eu não creio que você leva dinheiro para a igreja ainda, mas você leva percentual. Porque é muito importante a gente compreender que a gente não deve devolver a Deus dinheiro, e sim percentual. Porque se você estabelece um percentual da sua renda para ofertar também, né? O dízimo é 10%, é o que a Bíblia requer, mas se você estabelece um percentual, e esse percentual pode ser de 10%, pode ser mais ou pode ser menos, né? Mas você vai ser fiel em todo o tempo. Quando tudo estiver muito difícil, quanto que é 10% de muito dinheiro? É bastante, é um percentual bom. Mas quanto que é 10% de quem não ganhou nada? É nada. Mas você continua sendo fiel, mesmo sem levar nada, mesmo sem apresentar nada. Então, estabeleça um percentual, ao invés de fazer doações, né, ou fazer devoluções em formato de dinheiro, devolva em formato de percentual. Você recebeu, você calcula o percentual e faz o Pix, ou leva lá na igreja, é a melhor forma, né? Assim como também você pode estabelecer um percentual para, ao invés de levar para a igreja, deixar para caridade, deixar para você pagar um almoço para uma pessoa que estiver faminta na rua, e certamente Deus vai enviar. Deixa separado na sua carteira, você devolve aí R$100 de oferta, R$100 de dízimo, deixa lá uns 20, uns R$50 na sua carteira, e alguém vai aparecer para que você possa pagar um almoço, pagar um lanche para aquela pessoa, sem julgamento, sem pensar assim, olha, essa pessoa não merece porque está alcoolizada, porque está mal vestida, porque isso, porque aquilo, sem julgamento. Se a pessoa pede alimento, a gente vai lá, acompanha a pessoa, quando é possível senta junto para dar dignidade para aquela pessoa, não só você dar um prato de comida para ela e falar assim, senta aí na calçada para comer, não.
Se você tiver oportunidade, leve a um restaurante, não são todos os restaurantes que aceitam, mas vá lá num restaurante que aceita, né? Então, aqueles que às vezes botam uma mesinha do lado de fora, senta junto com aquela pessoa, conversa com ela. Isso é dar dignidade à pessoa. Você não está fazendo somente uma doação de alimento, mas você está doando o seu tempo, doando a sua atenção para aquela pessoa, né? Então, quando nós fazemos isso, certamente Deus se alegra, porque um filho dele está sendo abençoado ali pela sua presença, né? Aí na parte de sexta-feira temos as perguntas. Por que devemos ter cuidado com a nossa atitude em relação ao dinheiro e às riquezas? Porque isso é passageiro. Eu hoje posso estar muito bem empregado, recebendo um valor muito alto e tendo recurso para fazer todas as coisas, e amanhã eu posso simplesmente não ter mais recurso nenhum. Então, se eu confio na minha riqueza, no que eu ganho, na minha capacidade financeira, eu vou me frustrar no futuro e posso até me afastar de Deus se eu me baseio apenas nisso. Agora, se a minha confiança está no Senhor, Ele jamais vai nos desamparar, Ele sempre está do nosso lado. O Senhor é rocha eterna, né? Uma rocha, ela não se mexe, não se movimenta. Pergunta número 2, quais são as atitudes práticas a tomar, além do dízimo, que podem nos ajudar a ter certeza de que não estamos nos envolvendo demais com as coisas desse mundo? Como eu falei, tudo deve ser convertido ao Senhor. O meu carro, ele deve levar pessoas para a igreja, deve dar carona para uma pessoa necessitada que tem dificuldade de andar. A minha casa deve ser um ponto de pregação no bairro onde eu moro. A minha família, ela deve ser um exemplo para o bairro, né? Ou a minha própria conduta deve ser um exemplo de pregação do Evangelho. Tudo que nós temos, tudo que nós somos deve ser convertido ao Senhor, né? Pergunta número 3, o que aconteceria com você se amanhã não pudesse comprar nem vender, por estar na lista daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Nós queremos estar nessa lista, né? Na lista daqueles que não vão comprar nem vender. Então, no futuro, quando isso acontecer, o que vai ser de nós? Vai ser que nós vamos estar sendo sustentados por Deus como nós estamos sendo sustentados hoje. Ou você acha que é o seu patrão, o seu trabalho, o seu recurso que te sustenta? Não. Não é a sua aposentadoria, não, nada disso. O que te sustenta hoje é Deus. E assim também, no futuro, quando o governo, quando as instituições desse mundo se voltarem contra nós, nós estaremos sendo sustentados pela mesma fonte de renda que tivemos sendo sustentados a vida inteira. É difícil? É difícil. Confiar dessa forma? É muito difícil. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós, nos ungindo para esse dia. Então, tenha fé em Deus, tenha fé a ponto de saber que, mesmo em circunstâncias difíceis, Deus está conosco. Se nós queremos ter fé para essas coisas no futuro, basta olharmos para o passado e ver como Ele nos sustentou no passado, né? Vamos orar a Deus? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo Teu sustento, muito obrigado pela Tua proteção, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado na Tua presença todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor fortaleça essa fé no nosso coração, nos guarde na Tua presença todos os dias e nos salve para o Teu reino. Abençoa, Senhor, aquele lar que hoje necessita de um pão, necessita de uma cesta básica, mas abençoa também, Senhor, aquele lar que tem fartura, que ali não falte também a Tua presença. Nós te pedimos isso sem mérito, mas te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. Obrigado por todos os três aí terem, com muito esforço, muito carinho, muita dedicação, terem gravado e mandado aí essas falas para todos nós, pessoal. E valeu a você que ouviu, essas falas e que está compartilhando essas falas, nos seus grupos, com seus amigos. Aí sim, esses grupos vale muito a pena manter, beleza? Então, pessoal, nos vemos no último vídeo já, na 12ª lição, onde encerramos aqui esse tema, sobre mordomos. Que vocês sejam um bom mordomo. Então, até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.